Nem todo chamado grita. Aliás, os mais profundos quase nunca gritam. Eles sussurram. E você já escutou esse sussurro antes, não? Às vezes vem como uma leve inquietação, você está ali, vivendo sua rotina, tudo parece normal, mas de repente uma pergunta surge sem ser convidada. É só isso mesmo? Não é dor, não é crise, é algo mais silencioso, mais íntimo. É como se uma parte sua lá no fundo estivesse pedindo mais espaço, com a voz baixa demais para ser ouvida na pressa do dia. E você sente, mesmo que não compreenda. Talvez quando acorda com aquela leve sensação de deslocamento, ou durante uma conversa vazia, em que você percebe que já não se encaixa ali, ou no meio de uma atividade que antes fazia sentido, mas agora não diz mais nada. E o curioso é que ninguém ao seu redor percebe, porque por fora está tudo certo, sua vida está aparentemente em ordem, mas por dentro você sabe e você sente. Existe algo mais, algo está ali te chamando, algo se movendo, mesmo que em silêncio. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Filosofia em Mente. Se essa jornada tem feito sentido para você, se em algum momento uma palavra aqui tocou fundo, então eu te convido agora a se inscrever no canal e deixar o seu like. E se quiser, compartilhe com alguém que esteja precisando ouvir algo verdadeiro. Hoje, neste último episódio da série Jornada do Herói Interior, nós vamos falar sobre as grandes viradas da vida. Não é sobre a ruptura que muda tudo, é sobre aquilo que se move em silêncio dentro de você todos os dias. É sobre aquele desconforto que ninguém vê, sobre a saudade de um lugar que você nunca foi e mesmo assim sente falta. Sobre o desejo inexplicável de mudar de cidade, de trocar de profissão, de silenciar, de recomeçar sem motivo claro. Sobre o cansaço que não te causa e a vontade de viver algo mais verdadeiro, mesmo sem saber o que. Essa é a natureza do verdadeiro chamado. Ele não é sempre dramático, ele não exige fogos e nem tragédias. Ele pode vir como uma imagem repetitiva, como um sonho que insiste em retornar, uma ideia que não te sai da cabeça, como a leve sensação de que o seu eu verdadeiro ainda está guardado em algum lugar. E o mais surpreendente é que quase ninguém fala sobre isso. Vivemos cercados de conteúdos sobre crises existenciais, mudanças radicais, quebras de padrão, mas quase ninguém fala sobre o chamado que nasce em pleno tédio, sobre o movimento de transformação que começa não no caos, mas no cansaço do igual. É como se o universo dissesse: você pode continuar onde está, mas sabe que não é mais aqui. E o que fazer com isso? Como escutar um chamado que não tem nome? Como atender a um impulso que não se revela por completo? Nesse episódio vamos caminhar juntos por esse território misterioso e sagrado, o chamado que não chega como ruptura, mas como um convite, como um leve sopro no coração, um movimento interno que ninguém vê, mas que muda tudo. Não importa onde você esteja, geograficamente, emocionalmente e espiritualmente, o que importa é que se algo dentro de você começou a chamar, é porque uma nova parte de você está pronta para nascer. E o primeiro passo não é agir, não é mudar de tudo de lugar, é escutar. Escutar com alma, com presença, com atenção. Porque talvez essa inquietação que você sente seja o seu verdadeiro eu, dizendo: me escute, eu estou aqui. O maior erro que a gente comete ao pensar sobre os chamados é imaginar que eles sempre vêm acompanhados de caos. Como se fosse preciso um colapso para nos mover. Como se fosse preciso perder tudo para só então começar a escutar. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes o chamado vem antes da queda, antes da ruptura, antes do sofrimento. Ele aparece como uma antecipação sutil, uma espécie de pressentimento do eu futuro, uma inquietação branda, quase tímida, mas que, se escutada, evita muitos abismos. E aqui está a chave. O chamado não é um evento, é uma escuta. É uma disposição interna para ouvir o que está nascendo dentro da gente,
mesmo quando o mundo lá fora continua exigindo que a gente permaneça o mesmo. Às vezes o chamado aparece em meio à calmaria, quando tudo parece estar nos eixos. Você tem um trabalho estável, um relacionamento saudável, uma vida aparentemente tranquila e mesmo assim, algo começa a vibrar por dentro, algo que não se conecta com o, entre aspas, ok, algo que pede mais profundidade, mais verdade, mais sentido. Esse tipo de chamado não explode, ele escava silenciosamente. Ele vai abrindo frestas na sua identidade, vai soprando poeira nos lugares que você achava que estavam limpos, vai revelando rachaduras em estruturas que pareciam firmes. E o mais bonito é que ele não vem para destruir nada, ele vem para libertar. Libertar de papéis antigos, de zonas de conforto que já viraram cárceres, de sonhos que você superou, mas ainda carrega por medo de decepcionar. É por isso que nem todo ciclo começa com uma crise. Alguns começam com uma pergunta sutil, outros com uma curiosidade nova, um interesse que antes não existia, um fascínio por algo que ainda não se sabe explicar. Às vezes começa como uma mudança no gosto musical, uma vontade de silêncio, um cansaço de lugares cheios, uma repulsa ao superficial. Às vezes começa com um livro que chega na hora certa, com um filme que te desmonta de forma inexplicável, com uma conversa que muda o rumo de tudo, mesmo parecendo trivial. O chamado verdadeiro não precisa do espetáculo, ele só precisa de espaço. Espaço interno para emergir, espaço para ser escutado antes que vire o grito, espaço para crescer e ser revelado no seu tempo. E esse espaço só se abre quando a gente para de procurar por sinais evidentes e começa a prestar atenção nos sinais sutis. Tem uma coisa que Jung dizia sobre isso. Ele falava que a transformação começa no inconsciente, muito antes da razão compreender. Ou seja, você sente primeiro e só depois entende. Você sente o deslocamento, a saudade sem nome, o vazio no meio da abundância, a vontade de ir mesmo sem saber para onde. E é só muito depois o sentido se revela. Por isso, confiar no chamado é confiar naquilo que ainda não se revelou. É escutar antes de entender, é caminhar antes de saber o caminho. A verdadeira jornada começa aí, quando você deixa de esperar o colapso e aprende a escutar o convite sutil da alma. O chamado não é um clarim de guerra. É um toque leve no ombro, um impulso suave. É aquela sensação de que o seu eu verdadeiro está te esperando um pouco mais adiante e que talvez ele esteja pronto. Só está esperando que você também esteja. A vida adulta tem um jeito sutil de nos adormecer. Você se forma, encontra um trabalho, cria rotinas, constrói vínculos, resolve pendências, paga boletos. E quando vê, está rodando uma engrenagem que ninguém te perguntou se fazia sentido. Você segue porque é o que se espera. Você funciona porque aprendeu a dar conta, mas lá no fundo alguma coisa começa a ranger. Um ruído interno, uma sensação de deslocamento, e não é dor, é descompasso. Esse é um novo tipo de chamado. O desconforto sem causa clara. Não tem um evento externo que explique. Não aconteceu nada trágico. Talvez seja a casa que você idealizou e que agora te parece apertada, mesmo sendo ampla. Talvez sejam os amigos, as conversas, os planos, que não vibram mais como antes. Esse é o chamado que aparece no meio da estabilidade. E por isso ele é mais fácil de ignorar. Porque você olha à sua volta e tudo parece certo, mas aí você olha para dentro de si e algo está fora do lugar. Esse é o tipo de chamado que ninguém vê, que não tem palco nem drama, mas que tem uma força imensa, se você tiver coragem de escutar. Chamar isso de crise propriamente dito seria um erro. É mais um despertar, é uma gestão silenciosa de algo que ainda não tem nome, mas que já tem presença. É como se o seu, entre aspas, eu futuro
estivesse te acenando lá na frente dizendo: você pode ficar onde está, mas não vai mais florescer aí. Esses chamados da vida adulta têm muitas formas e nenhuma delas é óbvia. Às vezes é só uma sensação de tédio, mesmo com uma agenda cheia. Outras vezes é a vontade de recomeçar do zero sem saber o motivo. Pode ser uma atração por temas que nunca te interessaram antes, ou mesmo uma perda de interesse por tudo que antes te animava. Pode surgir como um impulso de silêncio no meio do barulho, como uma vontade de caminhar sozinho, como um desejo inexplicável de simplesmente desapegar de objetos, de hábitos, de máscaras, ou ainda como um incômodo diante da sua própria imagem. Você se olha no espelho e pensa: essa pessoa não me representa mais. E é aí que entra o aspecto mais profundo desse chamado. Ele não exige uma resposta imediata, ele pede escuta, presença e atenção. Porque às vezes o que está pedindo mudança não é o mundo à sua volta, mas a forma como você habita esse mundo, a forma como você se relaciona com o tempo, com o trabalho, com o prazer, com o amor, com a sua própria presença no agora. Carl Jung descreveu isso como o pressentimento do self, um movimento que começa no inconsciente antes da consciência estar pronta para compreender. É como se a alma já soubesse para onde ir e o ego precisasse, aos poucos, aprender a confiar. E a frase que fica nesse momento do caminho é simples: você sente primeiro e entende depois. Você sente que algo está mudando, mesmo sem conseguir nomear. Sente algo que está morrendo, mesmo sem rituais de luto. Sente que algo está nascendo, mesmo sem saber o que é. E tudo que o chamado te pede é presença. Presença suficiente para não sufocar esse nascimento, coragem suficiente para não trancar a porta da alma. Porque às vezes, o novo só chega quando você para de lutar para manter o velho de pé. Você espera que o chamado venha como uma trombeta, como um raio partindo sua rotina ao meio, como uma crise evidente dessas que ninguém tem dúvidas. Mas não. A maioria dos chamados, mais uma vez, não grita, eles sussurram. Eles aparecem no meio do silêncio entre as tarefas, no incômodo leve de uma conversa vazia, no começo de um fim de noite produtivo, que ainda assim parece inútil, mas são como sinais discretos que só quem está no estado de escuta pode captar. Você sente o chamado quando uma música que nunca te tocou antes agora te emociona, quando um assunto que você evitava começa a te perseguir nos pensamentos, quando uma velha memória volta sem razão e insiste em ser visitada. Às vezes o chamado se disfarça de tédio, outras vezes de inquietação, ou então de uma nova curiosidade que surge sem explicação lógica. Tem chamado que vem na forma de um cansaço sem motivo, de uma inquietação sem alvo, de um choro contido no meio de um dia comum, ou então de uma vontade estranha de se isolar, de ir para longe, ficar quieto, de ouvir o que há muito tempo você ignora. Você mesmo. Em alguns momentos o chamado aparece como um desejo de servir, como uma vontade de mudar de carreira, como um impulso de buscar algo mais espiritual, mesmo que você nunca tenha se considerado, entre aspas, alguém espiritual. Outras vezes o chamado é um desconforto com o conforto. É quando tudo está aparentemente bem e mesmo assim você sente que falta algo essencial. Esses sussurros de alma exigem sensibilidade, e essa sensibilidade se cultiva com silêncio, com pausas, com a coragem de não preencher todo o tempo, com o risco de escutar o que você talvez não queira ouvir. A alma, ela não fala alto, ela não compete com o barulho do mundo. Ela espera que você crie espaço, dentro e fora, para que a sua voz seja ouvida. A filósofa Simone Weil dizia: a atenção é a forma mais pura de oração. E talvez seja isso mesmo que o chamado seja, um convite à atenção.
A mais pura, a mais honesta, aquela que você dirige para dentro, mesmo sem garantias da resposta. Já Joseph Campbell, estudioso da jornada do herói, ele sugeria que você siga a sua bem-aventurança. Essa frase parece simples, mas exige muita coragem, porque seguir o que faz a sua alma vibrar pode te afastar do que faz sentido para os outros, pode te colocar nos caminhos que ninguém vai entender, pode te fazer parecer um louco, irresponsável, estranho, mas o chamado verdadeiro não se mede por aprovação, ele se mede por ressonância interna. Se algo em você se acende quando pensa em mudar, se algo vibra diferente quando imagina uma vida mais alinhada com a sua essência, então ali está o chamado. E talvez o mais bonito de tudo seja entender que, se algo dentro de você te chama, é porque uma parte sua já começou a caminhar. Mesmo sem saber, você já está em movimento. Mesmo sem entender, a sua alma já começou a andar. A jornada não começa quando tudo está claro. Ela começa quando você começa a sentir que não pode mais ficar onde está. Há um momento em toda a jornada em que a escolha não é mais entre o bem e o mal, mas entre o conhecido e o verdadeiro, entre a zona de conforto e a própria alma. Essa é a bifurcação invisível onde tantos se perdem, não por natureza, mas por medo. Medo de abandonar o que já foi seguro, medo de perder o chão, mesmo que esse chão já não nos sustente. A verdade é simples, embora difícil de aceitar, você pode ignorar o chamado, mas ele nunca vai deixar de ser seu. Você pode se distrair com 1000 tarefas, pode buscar conselhos que confirmem o que você quer ouvir, pode encher a vida de ruído para não ouvir a inquietação silenciosa do seu coração. Mas o chamado, ele tem paciência, ele é persistente. Ele sabe esperar, ele vai te encontrar nos momentos mais vulneráveis. Num banho demorado, num fim de tarde estranho, numa noite em que ninguém te entende. E quanto mais você o ignora, mais ele se manifesta. Não como resposta, mas como um sintoma. A alma que não é escutada, ela se expressa de outros jeitos. Um cansaço crônico sem explicação, uma irritação com tudo e com todos, um desânimo disfarçado de realismo. Você pode até dizer que está tudo bem, mas lá dentro, algo em você está morrendo de sede. E aqui está o paradoxo mais profundo. Ignorar o chamado parece seguro, mas é ele que guarda a verdadeira cura. É o desconhecido que te transforma, é o incerto que te revela, é a estrada sem mapa que te devolve a você mesmo. Atender o chamado não é algo dramático como nos filmes, às vezes é algo sutil. É um sim para um curso que você vinha adiando, um não para uma rotina que te consome, uma conversa difícil, um pedido de ajuda. Coragem não é ausência de medo, coragem é caminhar mesmo com ele. E sim, atender o chamado pode significar perder coisas, mas ignorá-lo pode significar perder a si mesmo. A jornada é sempre sua, mas a escolha também é. Você pode continuar fingindo que não escuta, mas vai chegar um ponto em que a pergunta ela vai gritar: e se eu não mudar agora, o quanto de mim vai deixar de existir? Atender o chamado é uma forma de renascer, é declarar para o universo, com as ações e a presença, que você está pronto para viver de verdade, mesmo que isso signifique deixar partes do passado para trás, mesmo que isso te coloque diante do desconhecido, porque o desconhecido não é o fim, o desconhecido é o início da alma. Agora é hora de silêncio. Eu peço que dê uma pausa, de deixar que a pergunta fale mais alto que as respostas. Feche os olhos, respira devagar e sinta. Qual parte de você está cansada de esperar? O que em você está pedindo para nascer, mas ainda está sendo adiado? Talvez seja uma mudança de carreira, talvez a coragem de começar algo novo, ou, quem sabe,
Apenas o simples gesto de voltar a escutar a sua própria voz. O chamado nem sempre é um grito. Ele pode ser um sussurro insistente, uma saudade sem nome, um incômodo sutil. Sabe aquela sensação de que algo não encaixa mais? De que você mudou, mas a sua vida ainda não acompanhou? Isso é um sinal. Não precisa de provas, não precisa de permissão, precisa só de atenção. Agora eu te faço um convite prático. Pegue um papel ou abra uma nota no seu celular. Escreva uma carta, mas não uma carta qualquer, uma carta vinda do seu eu futuro. Aquele que teve a coragem de atender esse chamado, aquele que atravessou o medo e escolheu a verdade. Deixe essa versão falar com você. Sem censura, sem vergonha, pergunte a ele: como é a vida agora? Como ele se sente ao acordar? Do que ele teve que abrir mão? E o que ele descobriu nesse caminho? Essa carta é mais do que um exercício, é uma janela para aquilo que você já pressente, mas ainda não vive. É um espelho da sua alma chamando por espaço. Escreva sem pressa, sinta cada frase. Você não precisa saber tudo agora, só precisa saber por onde começa, e quase sempre se começa escutando. Toda mudança começa com uma pergunta escutada com honestidade. Se você escutar de verdade, a resposta virá, não como lógica, mas como a direção. Porque a alma não quer velocidade, ela quer verdade, e verdade se alcança no silêncio entre um ciclo e o outro. Chegamos ao final dessa série, mas não ao fim da jornada, porque na verdade a jornada não tem fim. Ela muda de cenário, muda de cor, de ritmo, mas o chamado continua, sempre sussurrando, sempre presente. Talvez você esteja agora entre dois ciclos, nem mais lá, mas ainda não totalmente aqui. Talvez você sinta que algo em você está por nascer, mas a forma ainda não está clara, e está tudo bem. Nem tudo precisa ser compreendido, nem tudo precisa ser definido. Algumas coisas só precisam ser escutadas. A alma, ela fala antes das palavras, ela fala através de sensações, intuições, silêncios. E escutar essa linguagem exige coragem, a coragem de desacelerar, de ficar só, de confiar no invisível. Você não precisa de um plano perfeito, não precisa de garantias, precisa de algo muito mais simples e muito mais profundo. Presença, honestidade e escuta, porque a verdade já está aí dentro, não como uma resposta, mas como uma vibração, um chamado. O chamado não é algo que acontece uma vez, é algo que se aprende a ouvir. Alguns escutam e seguem, outros escutam e adiam, mas ninguém passa por uma vida sem ser tocado por ele. Você já foi antes e será chamado de novo. O mais bonito é que a cada vez que você responde, você se encontra um pouco mais. Então, se hoje houver silêncio, escute. Se hoje houver inquietação, confie. Se hoje houver um chamado, responda. Mesmo que ainda não saiba como, mesmo que o medo tente convencer você do contrário, mesmo que pareça não fazer sentido. Porque há algo em você que sabe o caminho. Mesmo quando você esquece, mesmo quando você tem dúvida, você não precisa correr, não precisa provar, não precisa chegar. Você só precisa seguir com a alma. E seguir com a alma é escutar com o coração. Sempre que puder, volte a esse lugar silencioso dentro de você e lembre-se. Sempre que puder, volte a esse lugar silencioso dentro de você e lembre-se. A vida sempre fala primeiro em silêncio. E para você que chegou ao final desse episódio, ao final dessa série, eu só tenho uma palavrinha: gratidão. Mais uma vez, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo, um abraço.